Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para você que é professor, para a turma de juniores e trabalha com a revista da CPAD. Para mim é uma alegria poder compartilhar com você mais essa aula. Então eu convido você que é professor dessa faixa etária, a turminha de 9 a 10 anos, a ficar comigo até o final, não perder nada, pois eu vou passar para vocês aqui algumas dicas do que fazer nessa aula e também passar algumas orientações. Nós vamos estar trabalhando essa lição esta semana, ok? A lição de hoje, nós estamos trabalhando a lição número 3, que tem por título Felizes os que reconhecem que são pobres. Tia Kelly, será que essa pobreza que nós estaremos falando hoje é aquela pobreza financeira? É a pobreza por falta de recursos financeiros, às vezes de não ter o alimento, às vezes de não ter uma casa para morar. Então essa pobreza aqui está relacionada com os mendigos que moram na rua? Eles são os felizes? Não. Nós vamos ver que quando o Senhor fala que aqueles que são pobres, está dizendo sobre o que são pobres de espírito, aqueles que reconhecem quem eles são. Nós sabemos que a alegria do cristão, do povo de Deus, ela não pode estar fundamentada em coisas materiais. Elas não podem ter como base, né, as coisas deste mundo, mas sim as coisas espirituais, os tesouros que nós ajuntamos lá no céu. Mesmo sabendo disso, nós temos visto que nesse mundo que nós vivemos, nos dias atuais, muitas pessoas têm estado iludidas, pensando que a alegria, as maiores riquezas estão nas coisas palpáveis, naquilo que nós podemos ter, né? E infelizmente muitas pessoas têm colocado a sua confiança nessas coisas, achando que essas riquezas podem satisfazer a sua vida, podem satisfazer a sua alma. Mas nós vamos ver na lição de hoje que o nosso coração, ele só pode ser preenchido com a presença do Senhor, só pode ser preenchido com Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a verdadeira alegria, não os prazeres que este mundo pode dar. Essas pessoas, infelizmente, né, elas muitas das vezes demoram a entender que só o Senhor tem esse prazer para nos dar. Nós vamos ver aí que Salomão, né, um grande rei, o rei mais sábio que houve em toda a história, o rei mais rico que houve em toda a história, ele então no final da sua vida ele reconheceu isso. Ele viu que só o Senhor era a fonte verdadeira de alegria. E ele reconhece então que mesmo que tenha as maiores riquezas deste mundo, nada pode preencher o nosso coração a não ser a presença do nosso Senhor Jesus. Hoje então nós vamos aprender, né, na lição de hoje, que Jesus deseja que nós sejamos o quê? Pobres de espírito, que nós reconheçamos que nós precisamos e que nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça do nosso Senhor. Então, meus amados, nós precisamos entender que não basta, né, uma pessoa ter poucos recursos financeiros, uma pessoa ser, por exemplo, morador de rua, que significa que ela é pobre de espírito. Não é isso. Aqui nós vamos ver que ser pobre de espírito é reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus. É reconhecer que a vida não tem significado sem Jesus. Isto é ser pobre de espírito. É reconhecer que há um só Senhor e que nós todos precisamos desse Senhor. Amém? Meus amados, é importante você se organizar com antecedência para a sua aula, tá? Eu gosto sempre de dizer que a sua aula, a nossa aula, ela não começa no domingo pela manhã na escola bíblica dominical, ou ela não começa no domingo à noite, quando as crianças são levadas do culto, né, ali para a salinha onde você, professor, vai estar ministrando. Não é aí que começa a sua escola bíblica dominical. A sua escola, ela começa quando você começa a preparar a sua lição. E isso deve acontecer no início da semana. Por isso eu gosto de mandar para vocês com antecedência, para vocês se prepararem, montarem a sua aula, montarem o seu esboço, anotar os pontos importantes, fazer pesquisas, preparar os recursos que você vai estar utilizando nesta aula. Enfim, a sua aula, professor, começa bem no início da semana, quando você já começa ali com os devocionais, com a leitura da palavra. Tudo isso é muito importante, tá bom? A sua postura, professor,
como professor, ela deve ser sempre, sempre muito reta, sempre muito de um caráter imutável, porque os seus alunos, eles estão te observando o tempo todo. Então, se você vai falar de alegria, eles precisam ver que você vive essa alegria, que não é simplesmente você ali dar um ensino, mas eles precisam ver que você vive essa lição verdadeiramente. Então, se você vai falar sobre ser pobre de espírito, os seus alunos têm que ver em você que você é uma pessoa que crê nessa palavra e que você vive essa palavra. Se você porventura não tem vivido essa palavra, se você porventura tem colocado aí a sua esperança em alguma coisa, olha ao Senhor, professor. A aula ela começa para você. Ela não é só para os seus alunos, a aula é para nós. É para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Quando nós aprendemos e nós crescemos, nós podemos transmitir isso para os nossos alunos, pois eles estão nos observando. Amém? Então, meus amados, aqui quando você iniciar, ao receber os seus alunos, você já receba eles com muita alegria, dizendo: que bom que você está aqui, eu estou muito feliz com a sua presença. Hoje vamos aprender algo muito importante. Então faça essa calorosa recepção, receba os seus alunos com alegria e entusiasmo. Observe se tem algum aluno que está pela primeira vez, um visitante. Caso tenha um visitante, dê as boas-vindas, cumprimente de uma forma agradável para que ele sinta desejo de voltar. Apresente ele para toda a turma e que todos possam saudá-los com a paz do Senhor, desejando aí umas boas-vindas a esse colega, esse amigo, e que ele sinta realmente o desejo de estar com vocês novamente na próxima aula. Amém? Então, gente, quando vocês iniciarem aí, tiverem já esse momento, é importante você começar a sua aula com uma oração. Professor, como nesta lição, vamos estar falando sobre os pobres de espíritos, o que eu indico para você é colocar um hino de fundo. Eu não sei se você tem ali um tempo de louvor com as crianças. Se você tem, prepare louvor que vai falar sobre dependência de Deus. Prepare louvor aí que vai estar falando sobre a importância de nós adorar ao Senhor. Mas se você não tem esse tempo, igual no meu caso, eu não tenho esse tempo de fazer um louvor com as crianças. O nosso tempo com os alunos é durante a ministração da palavra lá no templo. Então, nós já temos um momento de louvor e adoração lá no início do nosso culto. Então, quando nós vamos para a salinha, eu já começo com uma oração, começo com um versículo, venho para a história e aí continuo. Então, eu não tenho um tempo para louvor na sala. Se você também não tem um tempo, eu aconselho você a colocar uma música de fundo que venha falar sobre dependência na hora da oração. Então, enquanto seus alunos estiverem orando, eles já estão ouvindo aquela canção que vai estar trazendo eles para dentro do propósito da lição. Falando em propósito, qual é o objetivo da nossa lição hoje? O nosso objetivo é levar os nossos alunos a aprender que nós devemos ser dependentes de Deus todos os dias. Não é só de vez em quando, é todos os dias. Pensando nesse objetivo, o hino que eu aconselho vocês a colocarem como fundo é aquele hino do Leandro Borges que fala cuida. Esse hino não é uma música infantil, mas é um louvor muito lindo que fala da dependência de Deus. Ele fala que quer viver na dependência de Deus, sobre o nosso querer de estar na dependência de Deus. Então eu achei muito interessante. Coloca aí esse hino de fundo, Leandro Borges, cuida, é o nome do hino. E aí vocês façam uma oração pedindo ao Senhor que nos ensina, que nos leve a ser totalmente dependentes dele, que leve esses jovens, são pré-adolescentes aí, são juniores na verdade, e eles precisam aprender desde pequeninos a ser dependentes do Senhor em todo o tempo. Amém? A nossa lição bíblica hoje, meus amados, está lá em Mateus capítulo 5, verso 3 e Lucas capítulo 7, do 1 ao 10, é a nossa base bíblica para o ensino de hoje. Depois dessa parte, então, da oração, é importante nós trabalharmos a questão da memorização de versículos. O versículo é um ponto muito importante, se não o mais importante, tá? Eu gosto sempre de frisar para as minhas professoras, que não é, o mais importante não é eles aprenderem uma história, o mais importante é eles saírem dali com a palavra de Deus no coração. O que é isso? É memorizar o versículo do dia. Se eles saírem dali com esse versículo gravado na sua mente, você já ganhou a sua aula, porque aquela palavra vai fazer diferença na vida deles.
Amém? Então inculque nas suas crianças a palavra de Deus. Saia dali com a certeza de que eles aprenderam e que eles memorizaram no seu coração. Para esse momento da dinâmica, né, do memorizando, o nosso versículo está lá no Salmo 40, no verso 17, parte A, que está escrito: Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Então eu escrevi aqui no quadro branco aqui atrás, acho que não dá para vocês verem direito, mas esse é o versículo. A sugestão que eu trago de memorização é uma brincadeira, ela é um pouco parecida com a do próprio autor, né, que deixa aqui a sugestão de fazer círculos no chão e colocar os números. Porém, tem muitas igrejas que não tem como você fazer um risco no chão, fazer um círculo. Então a minha ideia que eu trago para vocês é colocarem as cadeiras, como aquela brincadeira da cadeira, sabe, da dança da cadeira, coloca as cadeiras costa com costa em forma de círculo. Se você tiver mais de 6 alunos, você vai repetir o número, tá? Você vai colocar números de 1 até o 6, você pode escrever num papel os números e em cada cadeira, você nas costas da cadeira, você vai, nas costas sim, de forma que as crianças vão ver o número, tá? No caso, na frente da cadeira, você vai colar o número de 1 até 6. Cada cadeira tem um número. Se você tem mais de 6 alunos, pode repetir o número. Pode colocar 2, 1, duas cadeiras com o número 2, não tem problema. Repita os números, desde que seja de 1 a 6. Coloque as cadeiras em círculos e eles vão brincar, igual a brincadeira da cadeira. Só que todos vão ter uma cadeira para sentar, tá? Coloque uma cadeira para cada aluno, tá bom? Depois que você colocou ali a cadeira, coloque um hino. Que tal você agora colocar o hino novamente que nós trabalhamos na hora da oração? Coloca esse hino novamente. No caso, nós estamos trabalhando aí o hino, né, com o Leandro Borges, que tem por título Cuida. Então, coloque esse hino, tá? As crianças vão estar girando em volta das cadeiras. Quando você parar a música, eles devem sentar. Cada um vai estar sentado em um número. Aí você, professor, escolhe um aluno para jogar o dado. Cada vez você escolhe um aluno diferente para jogar o dado. O dado tem 6 números, por isso que nas cadeiras só pode ter até o número 6. Quando você jogar o dado, né, o dado vai cair. O número que cair para cima, a criança que estiver sentada naquele número deve falar o versículo, tá? Então, caiu no número 1, a criança que estiver na cadeira número 1 vai recitar o versículo, tá? Para toda a turma. Vamos supor que tem 2 cadeiras com o número 1. As 2 crianças vão repetir o versículo, um de cada vez. Joga de novo, escolhe outra criança. Ah, caiu no número 4. Quem está sentado na cadeira número 4, você rodou, tá? Depois que jogou o dado uma vez e recitou, coloca eles para girarem novamente com a música. Parou a música, eles vão estar sentados em algum lugar. Outra criança joga o dado. O número que cair, quem está naquele número deve falar o versículo. Vai ser uma forma deles brincarem e recitarem o versículo e assim eles vão estar memorizando o versículo do dia. Amém? Passado o momento da memorização, agora chegou a hora do explorando as Escrituras. Chegou a hora da nossa história. História essa com um objetivo. Qual que é o objetivo? Levar a criança a compreender que nós somos dependentes de Deus, né? Nós devemos depender de Deus todos os dias. Então a nossa lição vai estar falando sobre este assunto. A lição de hoje vai estar falando sobre um oficial e sobre Jesus. Então eu preparei aqui, ó, o visual de Jesus, eu fiz num pote de achocolatado, tá? E eu fiz aqui um oficial, tá? Representando aqui o oficial que vai falar na Bíblia. Então fiz também com um pote de achocolatado, simplesmente coloquei EVA e ficou assim o meu oficial. Olha que legal que ficou, tá? Então você prepara aí o visual. Tia Kelly, eu não tenho como fazer com achocolatado. Pode fazer com creme de shampoo, pode fazer com rolinho de papel higiênico. Faça aí o visual que você possa fazer para você ministrar a história. Neste momento aqui da lição, então, nesse ensino, vai estar nos falando, então, a história de que começa nos ensinando, então, falando para as suas crianças o seguinte: olha, crianças, na aula de hoje, nós vamos aprender aqui algo muito importante. Vamos estar aprendendo sobre a dependência de Deus, sobre ser pobres de espírito. Quem aqui é pobre? Quem aqui é rico? Ah, na hora do rico eles vão querer ser, né? Você fala assim, olha, o que vocês acham que é ser pobre? Ser pobre talvez é não ter o que comer? Ser pobre é não ter o que vestir? Ser pobre é não ter uma casa bonita para morar? O que vocês acham que é pobreza?
E aí deixa eles falarem para você introduzir a sua aula. Você vai dizer então, olha, hoje eu quero falar para vocês de uma pobreza diferente. Não é essa pobreza que o mundo julga ser pobreza. Não é essa pobreza que nós julgamos alguém que, por exemplo, mora na rua. Não é essa pobreza. A tia Kelly quer falar para vocês hoje sobre os pobres de espírito. Tia Kelly, o que significa ser pobre de espírito? Aí você diz, presta muita atenção que nós hoje vamos aprender nessa lição. Sabe, a história nos conta que Jesus ensinou várias lições importantes para os seus discípulos. Vocês sabem, né? Jesus tinha aqueles discípulos, seus amigos mais chegados, que estavam sempre com Jesus, aprendendo do próprio Mestre. Olha que legal! Hoje nós aprendemos através da Bíblia, mas os discípulos aprenderam com o próprio Jesus. E a Bíblia diz que certo dia Jesus estava assentado sobre um monte chamado Monte das Oliveiras. E ali Jesus então começou a ensinar a respeito de quem eram as pessoas mais felizes. E aí, será que as pessoas mais felizes eram aquelas mais ricas da cidade? Vocês acham que era isso? Que eram aqueles que tinham mais comidas no seu celeiro? Será que eram aquelas que tinham roupas caras? A Bíblia vai nos dizer que Jesus, então, né, ensinando os seus discípulos sobre nesse assunto, nesse momento Jesus declara para os seus discípulos, dizendo que felizes são aquelas pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino de Deus. Olha que interessante, né? Deus, então, Jesus começa a ensinar os seus discípulos que essas pessoas que eram pobres de espírito eram as mais felizes. Sabe por que elas eram felizes? Porque elas tinham garantido o reino dos céus. Sabe, Jesus quis dizer aos seus discípulos que eles deveriam ter um coração humilde, que eles deveriam ter um coração quebrantado, não preocupado com as riquezas que os homens têm hoje em dia, a riqueza de dinheiro, mas sim fazer parte do reino de Deus, que isso era o mais importante. O mais importante não é acumular riquezas neste mundo, mas acumular riquezas no céu. Jesus então estava ensinando para os seus discípulos esta lição tão importante que nós também precisamos aprender. Sabe, crianças? Hoje, muitas pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo, mas não entendem ou demoram a entender que a nossa maior riqueza não está nessa terra, a nossa maior riqueza está lá no céu. Sabe? Após Jesus terminar essa explicação, após Jesus ensinar para os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus então, né, juntamente com os seus discípulos, caminharam para uma cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade, né, quando eles estiveram ali, a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando ali naquela cidade, né, um oficial romano ficou sabendo que Jesus estava ali. O que era um oficial? Um oficial era um homem, né, o comandante dos soldados romanos. Ele era chefe dos soldados. Olha que posição importante. Era um homem, né, que tinha uma posição de renome, uma posição bem reconhecida. Este homem provavelmente era muito rico, tinha muitas riquezas, tinha muitas posses, era um homem influente, onde todas as pessoas o conheciam, né? Já pensou como se fosse um youtuber hoje bem conhecido, bem famoso? Provavelmente eles vão falar um nome daqueles que a gente nem curte muito, né? Fala, pois é, ele era assim, muito conhecido, muito rico, muito famoso. Esse homem poderia ter o que ele quisesse. Com certeza ele tinha muitas riquezas, muito dinheiro, uma casa luxuosa, muita comida farta, sabe? Mas o que aconteceu é que esse homem ouviu falar que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E então, este homem, quando ouviu falar que Jesus estava ali, resolveu ir à procura de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha um problema. Será qual era o problema desse homem que era tão rico? Ele tinha um amigo, um empregado que ele amava muito, que estava muito enfermo. Ele estava muito enfermo e ele entendia que a medicina não tinha cura. Ele entendia que o seu dinheiro não poderia comprar a saúde de volta para ele. Ele entendia que a riqueza dele não poderia fazer nada com relação. Mas então ele reconhece que Jesus é aquele que pode fazer um milagre na sua vida. Ele reconhece que Jesus pode mudar a história daquele empregado que ele tinha. E ele então manda ir buscar Jesus, para Jesus fazer um milagre. Sabe, mas quando Jesus começa a acompanhar este homem para ir até a casa dele,
Este homem reconhecendo a grandeza de Jesus, reconhecendo que Jesus era todo poderoso e que ele, mesmo com toda a sua riqueza, mesmo com todas as suas posses, não era digno de receber Jesus na sua casa. Sabe o que ele manda falar? Ele fala assim: ô Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu conheço que o Senhor tem muito poder e eu sei que o Senhor é um homem que se der, né? Que assim como eu, quando eu dou uma ordem e as pessoas obedecem, eu sei que o Senhor é poderoso, que se o Senhor der uma ordem, né? Todos vão obedecer, o mal vai ser obediente também. E ele fala: basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Sabe o que aconteceu aqui? Este homem reconheceu o poder de Jesus. Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. E Jesus então fala que ele nunca tinha visto tamanha fé. Jesus vê que esse homem tinha uma fé genuína do seu coração, que não estava, né, a fé nas suas riquezas, na sua grandeza, mas que ele reconhece o coração dele. E Jesus fala: olha, grande é a tua fé. E Jesus então dá uma ordem, e aquele empregado que estava enfermo, ele foi curado apenas com uma ordem. E o oficial entendeu que aquela cura tinha acontecido justamente quando Jesus mandou. Sabe o que é aqui? Aqui nós vamos ver que Jesus então ficou admirado, porque com a atitude daquele oficial. Jesus ficou admirado de saber que mesmo com todas as riquezas que ele tinha, ele reconhecia a grandeza de Jesus. E é isso aí que Jesus, né, quer que nós aprendemos hoje. Que nós entendemos, reconhecemos que o Senhor é poderoso. Quando nós reconhecemos isso, é o que a palavra diz: nós somos pobres de espírito. É reconhecer que nós não podemos nada e que o Senhor pode tudo. É reconhecer que nosso dinheiro não pode nada, mas Jesus pode todas as coisas. Isso é ser pobre de espírito, não é não ter dinheiro. É reconhecer que mesmo que eu tenha recursos financeiros, nada se compara com Jesus. Nada se compara com o poder de Jesus. Nada se compara com a dependência de Jesus. Aquele oficial entendeu que ele era dependente de Jesus, da misericórdia e da graça do Senhor. Nós também precisamos reconhecer, aprender. Quando os discípulos então, né, viram o que aconteceu, os discípulos entenderam que Jesus tinha acabado de ensinar sobre o quê? Sobre a questão de ser humildes de coração. Eles então puderam entender, porque eles viram um homem rico sendo humilde, reconhecendo a grandeza do Senhor. Nós aprendemos nessa lição que os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Será que nós reconhecemos que nós precisamos de Deus ou nós nos achamos fortes demais? Será que nós achamos que nós não precisamos de ajuda, que nós dá conta de fazer tudo sozinha? O pobre de espírito reconhece que não consegue fazer nada sozinho e que ele precisa da ajuda do Senhor. O pobre de espírito reconhece que eles precisam da graça do Senhor todos os dias, sabe? Mesmo que nós tenhamos dinheiro, né? Mesmo que nós tenhamos muito ou pouco, não importa. Nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor. Isso é ter um coração humilde. É isso que o Senhor quer de nós, um coração humilde. Sabe por que, crianças? Muitas pessoas, né, não reconhecem que precisam do Senhor. E sabe o que acontece? As pessoas que não reconhecem que precisam do Senhor, a Bíblia diz que eles vivem uma vida vazia, sabe? O nosso coração, Deus nos criou, né, a sua imagem e semelhança. Mas quando o pecado entrou no mundo, ficou no nosso coração um espaço, um buraco, um vazio. Esse vazio que ficou no nosso coração, né, é aquilo que muitas vezes leva as pessoas a se sentirem tristes, vazias, infelizes. E as pessoas, né, jovens, adultos, crianças, procuram preencher o vazio do seu coração, aquela tristeza que eles sentem na alma, com tantas coisas deste mundo, com as coisas que este mundo pode dar, que as riquezas deste mundo pode dar. Muitas pessoas, né, acham que esse vazio pode ser preenchido com comidas e eles comem sem parar, comem comidas gostosas e acham que quanto mais ele comer, mais feliz ele vai ser, sabe? E gastam fortunas com comidas, saindo para comer fora, para jantar, para almoçar. Mas sabe o que acontece? O vazio continua, porque a comida não pode preencher esse vazio. Outras pessoas acham que o prazer, que a alegria verdadeira está em grandes viagens, viajar pelo mundo todo, sair passeando, conhecendo a Disney, conhecendo Paris, Hollywood, tantos lugares famosos que as pessoas acham: não, eu preciso conhecer, porque se eu conhecer este lugar, se eu fazer essa viagem dos meus sonhos, eu vou ser muito feliz. Sabe o que acontece?
a pessoa viaja, a pessoa sai e ela entende que aquilo lá não era a alegria verdadeira. Ela fica feliz por um tempo, mas o vazio continua porque não foi preenchido. Outras pessoas, crianças, né, acham que são brinquedos. Ah, não, papai, eu quero um brinquedo, aquele brinquedo caro, eu quero aquele brinquedo. E as crianças começam a perturbar os pais porque querem muito brinquedo. É um brinquedo famoso, saiu agora. Esse vazio vai ser preenchido com um brinquedo. O pai e a mãe compram um brinquedo para o filho. Ele brinca ali naquela euforia, naquela alegria. Mas logo depois, aquele brinquedo é jogado para o canto, porque aquela alegria é uma alegria passageira. Outras pessoas acham que é ter uma grande casa, é ter uma mansão, uma casa muito bonita, muito famosa. Se eu tiver uma big house, uma grande casa, eu vou ser muito feliz. E as pessoas trabalham porque querem uma casa. Eu quero ter o meu quarto, o meu filho quer ter um quarto sozinho, a minha filha quer ter um quarto sozinho. Então vamos trabalhar muito. Vamos trabalhar, porque quando nós tivermos a casa do nosso sonho, nós vamos ser felizes. Sabe o que acontece? Realizam um sonho, compram a casa, mas a alegria não está ali. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Jesus não está nesta casa. Se Jesus não estiver nesta casa, o vazio ele continua, ele não é preenchido, ele não é correto. E a tristeza continua. E outras pessoas ainda continuam pensando que é quando tem aquele carro do sonho. Ah não, se eu comprar aquele carro do meu sonho, um conversível potente, né? Não sei quantos cavalos, eu vou ser muito feliz. Eu vou andar, vou passear. Mas a alegria também não está nos carros. Porque os carros são coisas deste mundo. E a Bíblia diz que as coisas deste mundo são deste mundo. Elas são passageiras. As coisas deste mundo, chega uma hora que elas acabam, sabe? E então a pessoa entende que o vazio continua ali. E ela sempre quer mais, mais. E ela acha que se ela for muito rica, então ela realizará todos os desejos do seu coração e ela vai ser feliz. E as pessoas acham que é acumulando riquezas, é ganhando muito dinheiro, é passando pessoas para trás, é juntando nos bancos, é fazendo uma poupança. Sabe, crianças? Muitas pessoas têm vivido assim, atrás de coisas deste mundo para preencher o vazio. Mas esse vazio não pode ser preenchido com ouro nem prata. Aquele oficial, ele era muito rico, ele tinha tudo, mas ele entendeu que o dinheiro não poderia preencher o que ele precisava. Ele entendeu que o dinheiro não poderia comprar o que ele precisava. Ele reconheceu que esse vazio só tinha algo que poderia preencher. O vazio que tem no nosso coração só tem um que pode preencher. Só Jesus. Jesus é aquele que preenche o vazio do nosso coração. Só Jesus pode preencher esse vazio. Sabe, minhas crianças? É quando nós colocamos Jesus no nosso coração, convidamos Jesus, vem fazer morada, é que o vazio é preenchido. Nada pode preencher. Eu posso ter casa, eu posso ter carro, eu posso ter uma casa bonita, eu posso fazer várias viagens, mas tudo isso sem Jesus não adianta. Mas se eu tiver Jesus, Jesus me concede todas essas coisas e eu vou ser feliz, mas entendendo que não a alegria não está nessas coisas. A alegria está em Jesus. A alegria está em Jesus. Jesus é a nossa alegria. A Bíblia diz que quando nós temos Jesus no nosso coração, diante de Jesus até a tristeza salta de alegria. Hoje o que eu quero mostrar para vocês é para vocês entenderem a dependência do Senhor. Se nós somos dependentes do Senhor, entender que nós somos dependentes, precisamos dele, nós seremos humildes. Humildes de espírito, como a Bíblia diz, os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem que todas essas coisas do mundo são passageiros, mas que Jesus, ele é eterno. Os pobres de espírito reconhecem que todas essas coisas são legais, mas que nós somos apenas mordomos. Estamos aqui simplesmente para cuidar para o Senhor, porque a nossa morada ela não é aqui. A nossa morada ela é no céu. E nós precisamos de que Jesus preencha o nosso coração. Sabe, criança, se hoje você também tem um vazio no seu coração, porque muitas crianças hoje têm feito coisas erradas, muitas crianças têm buscado nas drogas, muitas crianças têm fugido de casa porque estão com um vazio e que não sabem preencher. Muitas crianças estão suicidando com depressão porque estão com um vazio. Quando estão com um vazio, eles tentam preencher com essas coisas e eles verem que não conseguem. E então o vazio continua e eles ficam desesperados. Mas se você preenche o seu vazio com Jesus, a sua vida tem um novo sentido. Hoje, crianças, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Jesus que Ele entre no nosso coração e que Ele toma todo lugar que é dele. Para que não haja espaço para tristeza, para que não haja espaço para depressão, para que não haja espaço, Senhor Jesus, para nada. Só para o Senhor. Vamos orar com a tia Kelly? E então você faz uma oração com seus alunos, professor. Ore verdadeiramente, com convicção,
Clama a Jesus pela vida dos seus alunos. Não permite que a tristeza, que a solidão entre na vida dos seus alunos. Leve eles a entenderem, a buscar a dependência do Senhor. E então você ore com cada um deles. Ore, peça ao Senhor que venha entrar no coração desses alunos. Peça ao Senhor que venha, Senhor, ministrar no coração deles todos os dias. E que o vazio que esteja no coração deles seja preenchido com a presença do Espírito Santo. Oh, Senhor, eu quero aproveitar nessa hora e quero orar, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão me assistindo, por os alunos daqueles que estão me assistindo, Senhor, que o Senhor venha preencher verdadeiramente os corações dessas pessoas. Deus, muitas pessoas têm procurado preencher o vazio com tantas coisas deste mundo, mas nós entendemos e reconhecemos que o vazio só pode ser preenchido com a Tua presença. Que nesta hora o Senhor possa visitar agora essa pessoa que está me ouvindo, que está me assistindo. Preenche, Senhor, porventura, se tiver algum espaço para depressão, para tristeza, para solidão. Preenche agora com a Tua presença. Espírito Santo, visita este coração. Enche, toma ele para Ti, Senhor. Pai, visita o coração das nossas crianças. Tira elas, meu Pai, da depressão. Tira elas da ansiedade, Senhor, e preenche com a Tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém, meus amados. Aleluias, glória a Deus. Meus amados, então essa aí é a nossa ideia para a aula de hoje. Eu espero muito ter abençoado você. Espero muito que essa aula possa ser enriquecedora, te auxiliar aí, tá bom? Aqui nós finalizamos a nossa lição. Aqui nós finalizamos a nossa pré-aula de hoje. Espero muito que você me acompanhe na próxima semana. Que Deus abençoe você grandemente. Se você gostou, curtiu essa aula, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça, se você não é inscrito, se você é novo, se inscreva no nosso canal. Nós temos aula aqui toda semana, tá? Inclusive para outras faixas etárias também. Dá uma olhadinha aqui no nosso canal, tem muito material bacana para você. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Um grande beijo da Tia Kelly. Fui, tchau, tchau.